Ibovespa buscando a marca dos 120 mil pontos. Galera, muitas ações entraram em promoção, sem dúvida, muita coisa abaixo do seu valor intrínseco, porém temos que olhar que o cenário também vem se deteriorando, principalmente no tocante à política fiscal. Isso tem se traduzido também no maior prêmio de risco dos títulos públicos. Então nós temos novamente o Tesouro Pré-fixado 2035 entregando uma rentabilidade anual de 15,27%. Isso reflete a percepção de risco por parte do mercado. Entretanto, diante desse cenário de grande volatilidade é que também surgem as grandes oportunidades para quem olha para uma carteira de viés previdenciário. E nesse vídeo nós vamos tratar temas importantes. Kepler Weber, risco ou oportunidade? Me parece que após entregar um resultado abaixo das expectativas do mercado, o mercado acabou exagerando, pesando a mão aqui nas ações que acumulam uma queda de quase 20% nos últimos 5 dias. A gente vai olhar um pouco para os resultados e tentar entender se essa seria uma boa oportunidade para o longo prazo. Vamos falar também sobre a CPFL Energia, que entregou seus resultados, por que essa ação tem um perfil tão positivo para uma carteira com foco em dividendos a longo prazo. A gente vai ver os detalhes qualitativos na entrega de resultado dessa empresa. Terceiro ponto, macro azedando. O que fazer agora com os seus investimentos? Renda fixa, ações, Ibovespa buscando 120 mil pontos. É hora de queimar caixa ou seria melhor a gente contingenciar recursos em renda fixa? Isso depende um pouco do perfil do investidor e eu vou tratar isso detalhadamente com vocês nesse vídeo. Lembrando que nada nesse canal se trata de uma recomendação de investimentos, a intenção é realmente trazer informação relevante para você ganhar autonomia como pequeno investidor. Se eu te ajudar nessa missão, me dá uma moral deixando para mim a sua inscrição e também o seu comentário. Isso é importante para nós. Bora pro vídeo. Começando pelas ações da Kepler Weber, que tiveram a sua recomendação rebaixada pelo Citi após um quarto trimestre negativo e um cenário desafiador. Papel derretendo 11%, na verdade nos últimos 5 dias a empresa já vem derretendo quase 20%. Galera, não tem jeito. Os bancos gringos, eles acabam colocando muito preço nos nossos papéis, Muitas vezes o investidor estrangeiro segue a call desses bancos e isso promove uma saída massiva de recursos das ações quando nós temos uma call de venda. É isso que vem acontecendo, penalizando as ações da Kepler Weber. Mas quem investe por longo prazo tem que estar mais alinhado com os fundamentos da empresa e não com as oscilações de curto prazo, até porque muitas vezes um resultado ruim pode acontecer considerando a característica cíclica do setor do agronegócio, mas olhando para os fundamentos a longo prazo, me parece ser sim uma empresa interessante. Olhando os principais indicadores da Kepler, nós temos aqui uma empresa sendo negociada a um preço-lucro de 5,6 vezes, ou seja, um earnings yield de quase 20%. Nós temos um preço sobre valor patrimonial em 1,87 e a empresa distribuiu nos últimos 12 meses quase 11% de yield. Muito cuidado, aqui nós estamos olhando para o retrovisor. O ideal é tentarmos projetar os próximos 12 meses, principalmente considerando a característica cíclica aí do setor do agronegócio. Nós temos aqui uma empresa que tem dívida líquida sobre EBITDA negativa, ou seja, uma empresa que tem mais disponibilidades do que dívida líquida. Isso mostra que a empresa vai passar de maneira um pouco mais suave diante desse cenário de Selic mais elevada. Nós temos aqui uma empresa com bons indicadores de eficiência, uma margem líquida de 15,2%. Importante destacar que essa margem desidratou bastante agora no último trimestre e indicadores de rentabilidade também acima da média. Estamos falando aqui de um ROI de 33% e um retorno sobre o capital investido de 22,6%. Veja que a empresa acabou surfando uma boa fase do agro, entregando um forte crescimento de receitas e lucros nos últimos 5 anos. Então veja que o crescimento composto das receitas ficou na faixa dos 21%. Porém agora, como nós temos um cenário um pouco mais desafiador para o agronegócio, a empresa também vem apresentando essa tendência de queda nos seus lucros. Aqui nos principais indicadores do resultado nós temos alguns pontos que precisamos destacar, começando pela receita operacional líquida, que apresentou retração na comparação com o quarto trimestre de 2023. É importante olhar a priori para o mesmo trimestre do ano passado por questões de sazonalidade. E aqui nós vemos que a empresa vem apresentando aqui uma retração de 8,4%, porém o que mais chama atenção é a retração nas margens da companhia. Então vejam que nós tivemos uma margem EBITDA ajustada saindo de 22,8% para 17,9%. Porém, apesar da receita ter retraído muito pouco, apenas 8,4%, nós tivemos uma retração severa no lucro líquido. Então, quando o lucro líquido retrai muito, isso tem a ver com as margens da companhia. Então, vejam que nós temos aqui uma margem EBITDA ajustada que saiu de 22,8% para 17,9%. Isso significa que a empresa tem apresentado maiores custos e despesas operacionais. O segundo ponto é que nós tivemos também uma retração na margem líquida ajustada, saindo de 16,4% para 11,3%.
Então, primeiramente, nós vimos que na comparação com o quarto TRI de 2023 está havendo uma retração nos resultados. Agora vamos comparar com o trimestre passado para a gente saber se a empresa segue em tendência de queda nos seus resultados. E percebam que também na comparação com o terceiro trimestre de 2024, com exceção da receita líquida que aumentou, todos os outros números apresentaram um certo nível de retração. Foi uma retração pequena, é verdade, mas mostra uma tendência de queda nos resultados da empresa. E segundo a empresa, essa queda se deve a vários fatores. O primeiro deles, os desastres climáticos da região sul. Também tivemos as intempéries climáticas batendo na produtividade do agronegócio. Então, se o agro está produzindo menos, obviamente ele vai demandar menos silos, né? E por fim, nós temos uma taxa Selic em 13,25%, caminhando para os 14% na próxima reunião do Copom. Então, todos esses aspectos, né, uma Selic muito elevada, intempéries climáticas, tudo isso desestimula o produtor do agronegócio a realizar grandes investimentos, né, contratar dívida para realizar investimento em silos ou melhorar a sua estrutura de produção. Então, todos esses fatores se somando tem batido, de certa forma, nos resultados aqui da Kepler Weber. Mas como nós vimos, é uma empresa muito interessante, ela tem conseguido expandir bastante os seus negócios nos últimos anos, mas aqui requer um pouco mais de cautela, já que os resultados permanecem em tendência de queda. Então esperaria pelo menos o primeiro trimestre de 2025 para decidir se reforçaria ou não nessa empresa. Para a galera que é assinante elite do canal, eu vou fazer com vocês uma call fechada para falar um pouco a respeito de qual tem que ser a sua estratégia com ações de perfil mais cíclico, como é o caso da Kepler Weber. Então essa piora nos resultados da Kepler me parece algo pontual e não estrutural, né? Considerando que todo o setor vem passando por um cenário difícil, então obviamente haverá menor demanda por silos de armazenamento. Isso vem batendo nas operações da Kepler. Então me parece assim algo pontual e é uma empresa que remunera muito bem via dividendos, pagando com ótima recorrência, pagando 4 vezes ao longo do ano, que transforma ela numa empresa interessante para a carteira de dividendos de longo prazo, mas tem que entender que existe essa característica bastante cíclica, já que ela está atrelada ao agronegócio. Segundo ponto, CPFL Energia é uma ótima opção para o longo prazo e por quê? Galera, primeiramente vejam que ela tem uma volatilidade um pouco menor que as demais ações, já que a empresa estacionou na casa dos R$ 35,00, mesmo com o Ibov mergulhando de cabeça para a casa dos 122 mil pontos. Isso se deve, primeiramente, à excelente gestão que a empresa tem feito nos últimos anos e também ao anúncio recente de dividendos por parte da companhia, referente aí ao resultado financeiro do ano de 2024. Então a empresa informou junto à entrega de resultados que pretende manter o equilíbrio entre crescimento e rentabilidade e propôs dividendos no valor de 3,2 bilhões de reais, o que vai dar R$ 2,79 por ação relativos ao exercício de 2024. Então um excelente dividendos, né? Porém, essa proposta deverá ser aprovada na Assembleia Geral Ordinária para o dia 29 de abril de 2025. Né? Então, você que tem as ações, segurar, porque provavelmente você vai receber sim um dividendo bem interessante que vai te ajudar a reforçar os seus aportes, principalmente considerando essa bolsa tão descontada agora. E aqui na apresentação de resultados nós temos alguns detalhes muito interessantes. O primeiro deles é porque que para o investidor de longo prazo é mais interessante investir numa empresa de perfil integrado, ou seja, que atua em todos os subsetores. Temos um exemplo bem claro aqui, né? Então vejam que do quarto TRI de 2023 para o quarto TRI de 2024, houve um aumento de 5,3% no EBITDA. Entretanto, o carro-chefe da empresa, que é o segmento de distribuição, apresentou uma retração de 8,7%, mas foi totalmente compensado, principalmente aqui pelo segmento de geração, que apresentou um ótimo desempenho, um aumento de 45,4%, e o segmento de transmissão, um crescimento de 16,7%. Então, essa diversificação dentro da estrutura de negócio ajuda também a mitigar o risco do setor. Né? Aqui nos indicadores de qualidade do segmento de distribuição, a empresa tem também apresentado ótimos números, ficando bem abaixo do seu limite regulatório e em tendência de queda, né? Mostrando um esforço para manter a qualidade das operações. Aqui no endividamento nós vemos uma leve tendência de alta na alavancagem da companhia. Isso vem acontecendo porque ela vem investindo também em grandes projetos, principalmente no segmento de transmissão e distribuição de energia. Né? Então a empresa de utility tem que seguir investindo sempre, mas ainda assim a empresa consegue fazer um bom repasse do seu lucro líquido na forma de dividendos. Vejam que nos últimos 3 anos ela tem sustentado um dividendo bem próximo de R$ 3,00 por ação, sendo R$ 2,89 em 2023, R$ 2,75 em 2024 e R$ 2,79 em 2025. Ponto de atenção aqui para o plano de CAPEX, que são os investimentos que a empresa pretende realizar entre os anos de 2025 e 2029. Vejam que o pico dos investimentos será agora em 2025, né, de 6,4, quase 6,5
bilhões de reais. E esses investimentos eles vão seguindo em tendência de queda e tendem a se aliviar bastante a partir de 2028, se mantendo na casa dos 5,5 bilhões de reais. Aqui no resumo dos principais indicadores, pegando como base de comparação o quarto trimestre de 2023, a empresa conseguiu apresentar um crescimento de 13,3% na sua receita operacional líquida. Nós tivemos um crescimento de 5,3% no EBITDA consolidado e um crescimento de quase 20% no lucro líquido. Acompanhando aqui os principais indicadores fundamentalistas da CPFL Energia, nós temos a empresa sendo negociada a um preço-lucro de 7,3 vezes, um P sobre VP de 1,88, que pode parecer um valor patrimonial muito acima da média, mas temos que confrontar também esse valuation com os indicadores de rentabilidade que a empresa vem apresentando. Então, um dos maiores ROIs do setor, um retorno sobre o patrimônio líquido de 25,5%, um retorno sobre o capital investido de quase 17% e uma margem líquida de 13,3%. Veja que nós temos um bom crescimento composto tanto das receitas, mas principalmente dos lucros, com a expansão de margem que a empresa vem entregando. Então, quando a margem líquida cresce, mostra que a empresa vem realizando um ganho de eficiência por parte da sua alocação de capital, tanto a eficiência operacional quanto a financeira, trabalhando muito bem com a sua alavancagem e com as suas dívidas. Então, empresa bem redonda em termos operacionais e financeiros, agora não estaria tão barata assim, Para a galera que é assinante do canal, solicito que vocês olhem lá a planilha exclusiva para membros e observem lá o preço teto para aporte nessa ação, já considerando toda a margem de segurança. Inclusive, nesse final de semana, vou trazer para vocês uma análise mais completa, abordando também os principais pontos de risco. Se você quiser ter acesso a esse conteúdo diferenciado, considere também assinar o nosso canal por apenas R$ 4,99 para ser muito bem informado e evitar grandes erros com seus investimentos no longo prazo. Por fim, macro azedando. O que fazer agora? Investir em renda fixa, renda variável? Qual tem que ser a postura do pequeno investidor que tem foco em construir uma renda previdenciária? Galera, muito cuidado, porque o nosso jogo é bem diferente do jogo do mercado convencional. Então o mercado ele tenta o tempo todo superar os índices, fazendo um giro frenético de carteira e também estimulando o pequeno investidor a girar. Aqui nós temos o estudo conduzido pela Economática que mostra a evolução patrimonial de acordo com a estratégia de alocação versus o market time. Então vejam que o investidor que seguiu a manada, ou seja, seguindo as recomendações de mercado, ele teve uma performance praticamente bem próxima do CDI, enquanto o investidor que apenas fez uma alocação anual e carregou os ativos, ele conseguiu de fato um retorno bem acima da média, de 200 mil para 250 mil. Esse é um dos aspectos que mostra que muitas vezes o que você tem que fazer é deixar os investimentos trabalharem, porque independente do cenário macro estar estressado e termos sim alguns riscos no radar que vem se refletindo aqui na precificação da curva de juros, nós temos também excelentes empresas que continuam entregando o crescimento dos lucros, como nós vimos aqui com a CPFL Energia, com o Banco Itaú, Itaúsa, Santander, então vários bancos entregando ótimos resultados, com earnings yield aí de 20% e sendo negociados muito abaixo do seu valor intrínseco. A Itaúsa, por exemplo, hoje nós temos a ação negociada a R$ 8,81. Quando a gente olha aqui para os múltiplos históricos, a empresa está precificada na mesma crise política e econômica de 2015 e 2016, tanto em termos de preço sobre valor patrimonial quanto preço sobre lucro, mesmo tendo entregado um dividend yield de 11,2% nos últimos 12 meses. Então aqui nós temos a comparação da rentabilidade do Banco Itaú com a Selic no período aí de 25 anos. Vejam que enquanto a Selic entregou um retorno total de 1.600%, nós tivemos o Banco Itaú entregando quase 5.000%. Então muitas vezes você vai se perguntar por que eu vou investir em ações se eu tenho aqui um tesouro pré-fixado me pagando um retorno anual de 15,2% até o ano de 2035. O que acontece é que em janelas de curto e médio prazo, muitas vezes a renda fixa poderá sim ganhar das ações. Porém, em janelas de muito longo prazo, as ações conseguem entregar um retorno bem acima da renda fixa. Então, se você está trabalhando com viés previdenciário, em acumular patrimônio para se aposentar lá na frente, o ideal é que você pegue os ativos que a longo prazo vão entregar esse retorno acima da média. Outro ponto importante é que as ações conseguem entregar para você um fluxo de renda passiva e crescente. Então você não precisa sacrificar o patrimônio investido. Você pode extrair apenas os dividendos e utilizar para complementar aí o seu padrão de vida. Então aqui o que nós temos é uma questão de escolha, principalmente de acordo com o seu perfil. Se você tem um perfil um pouco mais conservador, traz um pouco de renda fixa para a carteira, é importante você respeitar também a sua tolerância ao risco.
Mas se você é um investidor mais novo e tem uma janela grande de tempo pela frente, ideal que você olhe com um pouco mais de carinho para as ações. Como a gente mostrou, boas ações conseguem entregar um excelente retorno em janelas de tempo muito longas e hoje você também tem essas ações extremamente descontadas e com um bom potencial de retorno. Então, diante do cenário atual, eu acredito que o aporte recorrente ele tem que estar funcionando, ou seja, comprando ações que ainda estão muito descontadas, bem abaixo do seu valor intrínseco, estabelecendo aquela margem de segurança para continuar aportando em bons ativos. Mas não chegou o momento ainda da gente torrar caixa, né? Ou seja, gastar aquela reserva de liquidez para oportunidades, já que o cenário é bem certo para o ano de 2025. Lembrando mais uma vez que nada nesse canal se trata de recomendação para você comprar ou vender qualquer tipo de ação, que eu quero trazer para você informação relevante através de um viés um pouco mais racional do mercado financeiro. Se eu te ajudei, não esquece de deixar para mim o seu comentário, o seu like. Vou trazer um vídeo também respondendo a comentários no final de semana. Então deixa para mim a ação que você quer que eu traga uma análise atualizada e também deixa sua dúvida que eu vou estar respondendo ao longo do domingo. Muito obrigado para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.